Então chama a sua atenção para a gente refletir um pouco acerca de atitudes de uma futura mãe. E vamos para o livro de 1 Samuel, capítulo 1. Então falo sobre Ana, a esposa de Eucana. E vamos ler a partir do verso 1 do livro de Samuel. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zulfi, o Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhes disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramar a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 18. Muito bem, estamos aqui diante de uma passagem muito significativa, importante, que pode se tirar muitas preciosas lições para os nossos dias, no contexto, sobretudo, das mães. Se bem que Ana não era mãe, ela era uma pretendente a ser mãe. Os conflitos se davam, a situação vinha se agravando em sua vida. Temos que lembrar que o texto em foco refere-se a um tempo muito distante, diferente do nosso tempo. Era o tempo em que se fazia a transição do período dos juízes para os reis.
E você pode observar que nesse templo ainda não havia o templo de Salomão, o templo do Senhor. Eles estavam adorando aonde? Em Siló. Nesse local aqui estava então erguido o tabernáculo, constituía assim um templo, mas não era o templo ainda propriamente dito. Era o lugar de adoração, para onde as pessoas vinham para a realização dos serviços sagrados estabelecidos no Velho Testamento. Bem, você pode observar então até que Eucana ia para a adoração com suas duas mulheres, Penina, Ana e também os filhos da Penina. Agora você imagine como era diferente nosso tempo. Vamos pensar um pouco, vamos imaginar que hoje chegasse na sua igreja um homem com duas mulheres e os filhos de uma para o culto. E ainda mais as mulheres em atrito, vamos dizer, arengando, né? Em conflito uma com a outra. Sentado no banco, esse homem vinha para participar do culto. Como seria a situação na sua igreja, ou em minha igreja, em nossa igreja, em nossas igrejas? Um pouco diferente, não é? Então note aqui, refere-se a um tempo bem distante. E esse período dos juízes, a Bíblia relata que lá cada um fazia como melhor lhe parecia. Eles tinham as orientações, mas eles também eram um tempo que estavam a certa dificuldade. Essa transição aqui, estavam algumas dificuldades entre o próprio povo de Deus. Bem, mas nesse contexto está Ana. E Eucana ia com ela e Penina para a adoração, e lá estava ela no meio. Pois bem, vamos considerar a situação do conflito de Ana e colher algumas preciosas lições para a nossa realidade hoje. A vida e o conflito de Ana pode resumir-se em 5 palavras. A primeira palavra é esterilidade. Esterilidade. Quer dizer, Ana não tinha filhos. Penina tinha. O verso número 2 disse, ela não os tinha. Pois bem, vamos lembrar que nesse contexto aqui fala do povo judeu. E os judeus, eles tinham assim aquele apreço por gerar filhos. E as mulheres judias, elas tinham aquela expectativa e ansiedade, pois elas sabiam que fora prometido por Deus que uma jovem, de uma mulher, nasceria então o Messias, o Salvador do mundo, o Rei prometido ao povo de Deus para redimir a humanidade. E essa expectativa predominava nos corações. Eis aí o apreço por ter um filho varão, né? Um dos motivos era esse, porque elas estavam enquadradas aí na promessa e aquela expectativa, será então essa vez? Pois bem, passou então o período dos juízes, vários juízes então vieram ali, mas não conseguiram na sua totalidade libertar Israel, e a expectativa continuava. Eu não sei se esse era o motivo real de Ana, ou se tinha alguma coisa por trás. Veja a próxima palavra que vamos referirmos a ela. Rivalidade. Penina era rival de Ana. Ana tinha rivalidade com Penina. Diz que todas as vezes que elas iam ao lugar de adoração, havia esse conflito, porque Penina a irritava. Então você pode ver isso no verso de número 6 e o verso 7. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim fazia ela de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Foi aí então que o seu esposo chega e diz, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então veja essas duas palavras, esterilidade e rivalidade, mas também competição entre elas. Porque se uma tinha filhos, a outra queria também ter. Mas de outro lado, Eucana dava porções dobradas para Ana. Isso fazia parte da forma da organização para as ceias e o sacrifício. E Ana tinha porções dobradas. E a Bíblia diz que
Eucana muito a amava. E havia uma certa competição. Mas tem uma outra palavra, a quarto lugar, a inquietação espiritual. Você pode ver isso aqui no verso 15. Não, Senhor meu, eu sou a mulher atribulada de espírito. Ela disse que eu sou uma mulher atribulada de espírito. Então havia a inquietação espiritual, a ansiedade, verso 16. Pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então veja que a ansiedade, a inquietação interior. Veja o quanto isso contrasta com Sara, não é? Na carta de São Pedro fala sobre Sara e manda que as mulheres tenham a referência como referencial. Sara, a mãe, esposa de Abraão, que é mãe das fiéis, e disse que ela, o que vale é um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe até Senhor. Bem, então você está se posicionando aí, vendo que essas palavras dizem muito acerca da própria Ana e da sua rival, do seu marido e do contexto da situação que ali se encontrava. Mas a última palavra é incompreensão. Ana não foi bem compreendida pela sua rival, por isso a provocava, pelo seu próprio marido. Olha, não te sou melhor do que 10 filhos. Mas não é filho, não é ele que ela estava querendo naquele momento. Ela queria ter filhos. Mas Ana também não foi bem entendida, até mesmo pelo líder do templo, pelo Eli, o sacerdote. Ele a acusou de embriagada. Se bem que o quadro se reverteu, mas inicialmente ela foi taxada como sendo uma mulher embriagada. Até ela disse: não me tenha, meu senhor, por filha de Belial, ou seja, por filha do diabo, que anda embriagada. É isso que ela estava dizendo. Veja só, a situação vai se adentrando aí, e nós podemos ver que essas 5 palavras dizem muito a respeito da situação. Mas o bom é que Deus compreendeu a Ana. A Ana se volta completamente para Deus, e é assim que ela demonstra um sinal de superação em sua vida. Se fôssemos perguntar como foi que Ana superou todas essas barreiras e dificuldades, ela se dobrou perante Deus. Ela o buscou verdadeiramente. Esses problemas não a afastaram de Deus nem de servi-lo, mas a aproximou mais de Deus. Ela se devota, ela faz um voto, e ela também cumpre esse voto posteriormente. E ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu devolverei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Não passará navalha em sua cabeça, isto é, ele seria como um nazireu. O nazireu era dedicado exclusivamente para Deus desde o seu nascimento, não podia nem cortar o cabelo. E Samuel estava aqui nesse contexto de consagração prometido aqui por Ana ao Senhor, e o que ela fez posteriormente. Bem, ela então supera essas dificuldades, mas vamos escolher aqui algumas lições para a gente aplicar em nossas vidas, e para as mamães que hoje estão a nos escutar, a nos acompanhar, e não só mães, mas filhos e filhas também nesse momento. A primeira coisa, vamos lembrar que nada impediu a Ana de servir a Deus, de ir com seu esposo para o lugar de adoração, mesmo quando irritada e provocada pela sua rival. Nesse contexto, quantas pessoas abandonam a igreja? Quantas pessoas deixam o caminho de Deus por questões pessoais, rivalidade com outra pessoa, não é verdade? Você conhece algum caso assim? Quantas pessoas deixam de servir a Deus porque alguma coisa não saiu do jeito que você gostou, que ela queria, não importando se está da forma que Deus planejou? Bem, essa é uma lição muito preciosa, porque os problemas não afastaram Ana de Deus. Pelo contrário, aproximou Ana mais de Deus, ao ponto de estar derramando-se na sua presença. Outra observação é que em todas as circunstâncias, Ana não se revolta contra Deus. Ela não foi culpar a Deus de nada.
Mas ela então, ela entendeu a situação, ela se chegou a Deus, orou, buscou a Deus e veio a solução para a sua vida, porque Deus a compreendeu totalmente. Nós queremos então lembrar, por último, que em tudo isso, toda essa busca de Ana por um filho, podemos resumir que Ana queria multiplicar, não é verdade? Ela queria multiplicar. E ela conseguiu. Samuel, o profeta, o homem de Deus. Eu queria falar com você, mãe, nesse momento. O que queres para teu filho? Você quer que ele seja uma bênção nas mãos de Deus, de alguma forma? Entrega-o ao Senhor. Ora por ele e faz o que for melhor de tua parte, para que ele seja uma bênção nas mãos de Deus. Mas eu queria também falar de um modo geral para todos os irmãos, mães, filhos e irmãos. Você quer multiplicar? Você é parte integrante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é salvo pela fé, pela graça de Jesus. Quem você já levou a Cristo durante esse ano? Quem você está planejando conduzir a Jesus? Tens falado do amor de Deus? Ou queres continuar estéril espiritualmente, sem produzir nada? Lembra que Jesus, uma das coisas que ele mais corrigiu, ele corrigiu com dureza em seu ministério, foi o farisaísmo e a hipocrisia. Lembra aquela figueira só com folhas que não dava fruto? Naquela oportunidade, ele disse que aquela figueira seria cortada. E então foi dado um tempo para aquela árvore, para aquela planta, para aquela figueira, para ela se reestruturar. Caso não acontecesse, o machado seria a solução na sua raiz. Meus prezados, nesta oportunidade, Deus tem algo maravilhoso a nos ensinar através dessa instrumentalidade que viveu há tantos anos, há milhares de anos, e que hoje é um exemplo inspirador para as mães, para os filhos, para os cristãos que sejam mais e mais aproximados de Deus em meio mesmo aos problemas e dificuldades, adversidades da vida. Amém? Essas são as lições preciosas da vida de Ana, na sua pretensão de ser mãe, e o foi. E agradeceu grandemente ao Senhor, foi grata em seu coração. Você está convidado também a partilhar esse vídeo com outras pessoas. Nosso canal existe para esse motivo, para abençoar vidas. Seja um dos parceiros, ouvindo e partilhando com os demais. Muito obrigado, Deus abençoe.